Livro de Marcos é a partir do capítulo 5 que a gente vai estar lendo. Glória a Deus. Jesus está vindo agora de uma narrativa, né, que começa no capítulo 4, em que ele apazigua a tempestade. Ele chega no capítulo 5, ele liberta o gadareno, que era possesso há anos de espíritos imundos, e agora ele vai entrar numa sequência de curas, de mais 2 milagres que vão estar acontecendo. E a partir do verso 21 para dar o contexto. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão e ele estava junto ao mar. Esse é o contexto final em que ele acabou de libertar esse gadareno e agora ele está indo para uma outra região. E o texto diz assim: Então chegou um dos chefes da sinagoga chamado Jairo e vendo-o prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: Minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva. E uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados, e ali certa mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele no meio da multidão e tocou na capa dele, porque dizia: Se eu apenas tocar a roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no seu corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou a minha roupa? Os discípulos responderam: O Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo, então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse: Filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre deste mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegavam alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: A sua filha já morreu, por que você ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam dele, mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. E tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te digo a você, levanta-se. E imediatamente a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Até aqui, feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos entregamos diante de Ti nesse momento, nos reclinamos em reverência a Ti, o Teu poder e a Tua palavra, e te pedimos que o Senhor possa, de forma coletiva, mas especialmente e também individual, falar com cada um de nós. Tu conheces o que cada um tem passado, vivido, tu conheces a ênfase que este texto vai precisar ter de forma global, sim, mas de forma íntima na vida de cada um de nós. Nós pedimos que a obra que o Senhor tem para cada um de nós e para essa igreja possa ser mais ainda edificada nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então Jesus, ele apazigua a tempestade porque ele está demonstrando que ele tem poder sobre a natureza. Ele liberta um homem possesso de espíritos porque ele está demonstrando que ele tem autoridade até sobre os espíritos imundos. E agora ele vem e opera mais 2 milagres impensáveis para as pessoas daquela época e não só para as pessoas daquela época. Cura uma pessoa de uma enfermidade de muitos anos
e para colocar a cereja no bolo, demonstrando quem ele era, de que ele não era apenas mais um profeta, de que ele não era apenas mais um homem iluminado, de que ele não era apenas mais alguém de que as pessoas deveriam seguir por algum tempo, talvez até entregar a sua vida por uma caminhada de alguns anos. Não, ele está mostrando que ele é Deus e como Deus ele também vence a morte. Jesus ele está deixando bem claro a que veio, por que veio, e ele aqui é como se ele estivesse escancarando quem ele é e quem ele era para aquelas pessoas e quem ele continuará sendo para nós e para todos que virão depois de nós. Então essa história da mulher do fluxo de sangue e da filha de Jairo, essa história ela se entremeia e se entrelaça não por um acaso. Ela é uma história que ela se completa e ela vai encontrando pares e paralelos ao longo dessa narrativa. Ela não está aqui por acaso. Ela está mostrando e ela pretende mostrar a ideia do que era a velha aliança e do que viria a ser a nova aliança. O número 12, que aparece 2 vezes nesse texto que a gente leu, também não aparece aqui por acaso. Esse número 12 ele tem muita significância bíblica. Ele representa, no Velho Testamento, as 12 tribos de Israel. No Novo Testamento, os 12 apóstolos. Então tem toda uma significância desse número e demonstrando claramente o poder da antiga aliança e tudo aquilo que viria a acontecer na nova aliança. Esse texto que nós lemos, ele vai até o final dele deixar isso bem claro. E eu tenho certeza que nessa manhã Deus vai conseguir falar com cada um de vocês, com cada um de nós, como já falou comigo e continua falando comigo, de tudo aquilo que Ele quer fazer. Ele tem um plano para o nosso grupo, enquanto aqui se chama igreja, mas Ele tem um plano específico, individual e intransferível para cada um de vocês também. Amém? Vocês estão dispostos a, nessa manhã, ouvir aquilo que Deus tem para a gente? Eu tô muito disposto. Deus tem sido carinhoso e cuidadoso com cada um de nós. A mulher do fluxo de sangue é apresentada nesse texto é o sinal e o sinônimo do que significava todos aqueles que estavam debaixo da lei, de todos aqueles que estavam debaixo das ordenanças que foram dadas por Deus a Moisés, do qual o povo nunca conseguiu cumprir. Ela representava claramente a tentativa do homem de se manter puro e a consequência inevitável de se estar impuro. Esse era o significado daquela mulher. Nós sabemos que a lei de Moisés deixa textualmente escrito a respeito dessa condição que está acontecendo com essa mulher, em que alguém nessa condição se tornava impuro. E se tornar impuro era se tornar impuro cerimonialmente, ou seja, tudo aquilo que eles tinham para se ligar a Deus, lhes era impedido, porque toda a convivência social dentro de um templo e dentro da ritualística que lhes era necessário aqueles dias era impedido, porque a pessoa não podia ter contato com outras, porque ela estava impura, e não só ela estava impura, alguém impuro tinha o poder de fazer alguém também impuro como ele. Cada vez que ele tocava numa pessoa, ele também deixava aquela pessoa cerimonialmente impura. Então essa mulher ela representa claramente essa tentativa e esse fracasso, né? Isso é o que acontece. Durante 12 anos essa mulher carrega consigo esse peso da impureza. A gente não consegue ter noção e eu me esforço para tentar passar isso e te convido, porque se não houver uma permissão sua para que a gente embarque nesse trem que vai nos transportar para dentro dessa história, nem eu nem você nós vamos conseguir captar isso que a palavra quer falar conosco. Cada vez que você abre a sua Bíblia, que você liga a sua Bíblia, que você tem acesso à palavra de Deus, você é transportado para uma cultura, para um tempo, para um povo que não é a sua cultura, nem seu tempo, nem seu povo. Então, se você não decidir entrar dentro dessa história, você vai ler como alguém que já conhece aquela história, sabe? Ah, de novo um episódio do Chaves repetido? Ah, isso aqui eu já assisti. Você precisa se permitir entrar dentro de uma cultura que não é a sua. E aí, quando você começa a se permitir isso, você começa a entender o que esses personagens bíblicos viviam, passavam e sentiam, e as coisas começam a fazer muito mais sentido para você. Essa mulher, por 12 anos, carregava o peso da impureza. Olha que estranho. E olha que peculiar. Talvez, como era uma doença íntima, inclusive na parte íntima da mulher, quantas pessoas será que de fato sabiam que ela tinha essa doença?
Se ela fosse casada, talvez ali o marido. Se ela não fosse, quem mais poderia saber? Fato é que ela sabia, porque dentro da fé dela, ela sabia que ela se encontrava impura, e por 12 anos ela carregava esse fardo. A lei, irmãos, a lei, ela foi dada para mostrar ao povo a incapacidade deles alcançarem a santidade por si mesmos. A lei, ela não tinha o remédio para curar o problema deles. A lei mostrava qual era o problema deles. Só que esses homens decidiram tentar, pelo sintoma, curar a doença. E isso foi inviável, impraticável. E toda vez que a gente lê o Velho Testamento, dá a impressão que essas pessoas, porque tinham a lei e tinham uma conduta minimamente parecida com o que a lei exigia, dá a impressão de que eles conseguiam alcançar esse resultado. Qual o resultado? O resultado de se manterem limpos. Mas ao longo desse texto a gente vai perceber que isso de fato, presta atenção no que eu vou falar, nunca aconteceu. Eles nunca conseguiram. E quer que eu te fale? Ninguém nunca conseguirá fazer isso. A lei, então, ela expõe a nossa necessidade, ou melhor, a nossa condição de não conseguir nos salvar a nós mesmos. Não existe um autossalvamento. Vocês reparem que hoje a internet tem muita coisa ruim, mas ela também, se você usar para o bem, ela vai te conduzir a um momento de ter reflexão de como o mundo pensa. Existe um movimento muito forte para tentar dizer que não existe pecado, que não existe um pecado original, de que você precisa ser uma pessoa boa, e vários pensadores e filósofos e artistas discutem e fomentam essa ideia. E hoje, com o advento aí da teologia liberal, né, em que pessoas que usam uma parte da Bíblia para justificar suas próprias práticas, muitas vezes pecaminosas, não difícil dizer todas as vezes pecaminosa, eles começam a dialogar de que não existe um pecado original, de que você pode ser bom e a sua bondade é o que basta a esse mundo. A gente sabe que isso não é verdade. O texto deixa isso bem claro, e essa mulher, ela carrega por 12 anos essa consciência. Eu não sei se você já lutou contra a sua consciência, algo que só você sabe, ou que poucas pessoas sabem, mas que de fato nem todas as pessoas sabem. Mas ainda que só você mesmo soubesse daquilo, aquilo te perturba, aquilo te incomoda, aquilo te faz até sentir um pouco de vergonha. A consciência é aquela voz na sua mente que te acompanha no banho, que sai com você para o seu dia de trabalho, que volta com você no final do expediente, que reclina com você na mesma velocidade que a sua cabeça busca o encontro do travesseiro. A consciência é aquela voz que diz que o que você tem feito é certo ou não. Essa mulher tem por 12 anos a consciência de que ela não era uma pessoa limpa, de que ela não era uma pessoa pura. E essa consciência de limpeza e de pureza não era apenas diante dos homens, era uma consciência de limpeza e de pureza diante de Deus. Diante de Deus, aquela mulher sentia-se, e de fato, naquele contexto em que ela vivia, ela se encontrava impuro. E aí, quando eu começo a entender o dilema desse personagem, eu começo a entender um pouco da dor desse personagem. Já não parece mais para mim um episódio repetido de uma série que eu já conheço. Não, parece para mim uma história que eu estou conhecendo novas páginas, que eu estou conhecendo novos capítulos, que eu estou conhecendo com mais profundidade a história daqueles personagens que estão ali. E tudo para mim começa a fazer de verdade mais sentido. E nessa narração, nesse texto sendo narrado, Jesus, ele quer deixar claro uma coisa: a nova aliança, ela restaura pela graça, porque a graça é o favor imerecido do Deus vivo que decidiu encarnar enquanto homem. Nós não temos noção disso, irmãos, porque nós vivemos numa sociedade ocidental.
Para aquelas pessoas de uma sociedade oriental, aonde eles criavam deuses parecidos com homens, e por isso que a gente pega a mitologia de todos os povos da história. Se você pegar a mitologia dos romanos, dos gregos, se você pegar a mitologia dos povos ameríndios, quem tem contato com povos originários, povos nativos das terras, não apenas aqui do Brasil, mas da América, dos incas, dos maias, eles têm toda uma mitologia em que existe um Deus poderoso, mas esse Deus ele é vaidoso, esse Deus ele é ciumento, esse Deus ele exige sacrifícios muitas vezes de humanos. Quando os povos daqueles dias ouviram falar de um Deus que não era vaidoso, que não exigia sacrifícios humanos e que não só ele não fazia isso, como ele encarna enquanto homem para mostrar que ele ama tanto aquelas pessoas que ele está disposto a passar e viver por tudo aquilo que elas passam e vivem, mas não antes de se sacrificar completamente por elas. Essa realidade choca o mundo e eu peço para que você se esforce para entender, com a cabeça de um oriental, o que significaria essa ideia. Nós já nascemos no advento do cristianismo, nós já nascemos num país cristão, e se nós não entendemos o significado mais profundo de tudo isso, é o é como se a gente não estivesse valorizando aquilo que Deus já deu para cada um de nós e aquilo que ele já revelou para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Jesus, então, agora, a partir do verso 28, eu não vou reler, né? Na verdade, eu vou reler para a gente deixar bem frisado. 28. Jesus, então, ele pega e fala: porque dizia, se apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no seu corpo que estava curada depois daquele mal. Aqui começa de novo os paralelos entre a antiga aliança e entre a nova aliança. E olha que loucura, né? Na antiga aliança, se você estava impuro, qualquer um que tocasse em você também se tornava impuro. É, eu não sei você, né? Depois que aconteceu o que aconteceu no mundo aí, essa doença que assolou a todos nós aí alguns anos atrás, quando você está com algum sintoma gripal, você tem ainda, eu não estou mais, tá? O meu período, possível período já passou. Mas você tem a mesma liberdade de ir num local com um monte de gente? Você vai sem se preocupar? Ou você fala, poxa, vai que eu passo para alguém lá, né? E essa pessoa fica doente e sofre. Eu, pelo menos, eu penso assim, sabe? Eu tenho esse cuidado, né? Eu não sei quem está do outro lado, pode ser que a pessoa possa ser mais sensível do que eu e aquilo tem uma consequência maior na vida dela. Essa mulher, então, ela tem na mente dela que ela é impura e todo mundo que tocar nela se torna impuro. Na velha aliança era assim que acontecia. Todos os que tocavam na pessoa impura se tornavam impuros. E Jesus aqui, ele começa a demonstrar algo que nunca tinha sido pensado antes. Ele está demonstrando que ele é Deus e que ele é Deus quando Deus sendo puro, quando toca no impuro, ele não se torna impuro, mas ele torna o impuro puro. Aleluia. Ele purifica aquele que padece, ele purifica aquele que se encontra sujo, ele purifica aquele que literalmente, como essa mulher, se encontra impuro. Se encontra impuro. Então essa mulher, ela percebe que algo diferente do que aconteceu nos últimos 12 anos se revela na frente dela agora. Ela é impura, não está mais deixando ninguém impuro que a toque nela. Ela recebe a cura. E eu não sei quanto a você, irmãos, as suas experiências espirituais, as vivências que você já teve com Deus, aquilo que ele já falou, e que quando você sabe que é o Pai falando, isso marca o seu coração, isso marca a sua vida, isso marca a sua história. E eu vou ser muito sincero, Deus já falou algumas vezes comigo desse jeito, e eu lembro de cada uma delas, vívida e claramente. Deus não fala comigo todos os dias pedindo para eu escolher uma determinada roupa ou mandando eu escolher a cor do meu carro. Mas todas as vezes que ele falou comigo, eu nunca mais esqueci. E essa mulher foi tocada pela vida. Essa mulher foi tocada por Cristo. E ela sente no seu corpo que aquilo que está acontecendo nunca tinha acontecido com ela. Que nos últimos 12 anos só existia morte, só existia doença dentro do corpo dela. E agora ela é tocada, ela toca e quando ela toca, ela sente que a graça a alcança. Jesus aqui ele está deixando claro que a graça salva a pessoa, amém? Mas ele está deixando claro um outro ponto. Quando Jesus percebe que de si sai virtude, no meio da multidão ele começa a procurar. E se você for ver, você vai na onda dos apóstolos.
Se você se deixar levar, se você não quiser se aprofundar no evangelho, se você quiser ser e continuar sendo o evangélico que não conhece o evangelho, você vai na onda dos apóstolos. Porque é óbvio o que está acontecendo. Uma multidão aperta Jesus, alguém o toca, Jesus protesta de que alguém o tocou, e aí os apóstolos falam óbvio, quem não falaria? Senhor, uma multidão te aperta, Senhor. Eu consigo até perceber o apóstolo falando baixinho perto dele, né? Jesus, você não reparou não que tem um monte de gente perto de você, Jesus? Estão te apertando. Como é que a gente vai saber quem te tocou? E se você vê muitas vezes Cristo, ele tem atitude, você fala: "Mas meu Deus, o que que esse homem está querendo?". E se ele não está querendo o óbvio, a gente tem que cavar até encontrar aquilo que ele está querendo, porque ele não quer o óbvio. O óbvio foi o que os apóstolos falaram: "Tem uma multidão te tocando e você pergunta quem te toca". Essa não é a resposta para a pergunta. Quando Jesus ele vira e ele começa a procurar, e aquela mulher sentindo no seu corpo que algo tinha acontecido, ela sente no seu corpo, ela sente o toque da vida, ela sente que a hemorragia dela passa e a cura dela vem, ainda que ela não entendesse que porque o corpo delas estanca o sangue e ela tem cura, aquele homem que dá a cura para ela, em poucos dias teria o seu corpo sangrando numa cruz. Enquanto a hemorragia dela se cura, em poucos dias a dele se inicia. Jesus está só adiantando a graça que seria derramado a cada um de nós a partir daquele madeiro na vida daquela mulher. O sangue dela se estanca porque a hemorragia de Cristo em pouco se inicia. Em pouco, em pouco, em pouco, em pouco se inicia. E Jesus ele começa a quebrar paradigmas, irmãos. A gente fica vendo hoje, né, uma briga sobre, gêneros, né, homens contra mulheres, isso não é novidade no mundo, mas no formato que vivemos partiu a passou a ser, né. E glória a Deus por todas as conquistas que as mulheres têm conseguido, é uma bênção. A gente não pode reclamar, né, porque a gente vive num país que até existe alguns bobocas aí que tratam as mulheres de forma diferente, mas via de regra é bem equilibrado aqui no Brasil, né, e as pessoas conseguem ver a distância e julgam errado os homens que tratam as mulheres de forma diferente, mas não era a cultura oriental daqueles dias, irmãos. Não era a cultura oriental, entenda, nós estamos falando de uma história de 2000 anos atrás. Só que aqueles homens não vivem numa cultura de 2000 anos atrás, porque a cultura de 2000 anos atrás era a cultura dos gregos e dos romanos, que é muito parecida com a nossa cultura de hoje. Não, nananina não. Aqueles homens vivem há 2000 anos atrás com uma cultura de 4000 anos antes deles. Todo o conceito oriental daquelas pessoas não era o conceito oriental dos dias dela. Correndo em data corrida seria um pensamento de um homem de 6000 anos atrás. A Bíblia, quando a gente lê de carreirinha e a gente não associa o resto do mundo que está acontecendo com as histórias bíblicas. Irmãos, esse povo bíblico é o povo que começa a descobrir como é que manipula o cobre, como é que manipula o ferro. Na história, a gente está passando pela história do cobre, pela época do cobre, a era do ferro. Os homens estão fazendo as primeiras descobertas e esse conceito de civilidade é esse conceito que os homens têm, que a sociedade tem com relação às mulheres, elas não são inseridas na sociedade. Jesus então está dizendo: você é limpa, você é curada agora, você é curada pela graça, mas eu quero deixar bem claro que o que ativa a graça é a fé. É necessário a fé, ainda que essa fé ainda seja um reflexo dele mesmo dando isso para cada um de nós. Mas aquela mulher teve fé. Fé tamanha para ir fazer o que ela fez, que foi sair da sua casa e buscar aquele que ela entende que seria a cura para o seu problema. Lembra que isso está mostrando a velha aliança? Lembra que isso está mostrando quantas pessoas que padeceram embaixo da velha aliança precisariam entender que ela não era suficiente para gerar a salvação e gerar limpeza espiritual delas para com Deus? Nós deveríamos ver todas as pessoas daquele tempo fazendo as mesmas coisas que essa mulher fez, mas nós não vimos. Infelizmente, nós não vimos. Isso não aconteceu. Essa mulher, então, ela é curada, ela trêmula ali, Jesus pergunta quem o tocou, e ela vai e conta o que aconteceu.
e conta o que aconteceu. E olha só como é que é o nosso coração, irmãos. Qual é a ênfase dessa passagem com relação a essa mulher? Se não o quê? A cura dela. E foi a cura dela? Foi a cura dela. Mas a cura dela está muito mais ligado a esse paralelo entre a velha aliança e a nova aliança do que o que veio a acontecer em seguinte. Porque se a gente continuar lendo o texto, no verso 34, o que Jesus disse para ela? Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva. Filha, você foi salva, porque teve fé. Vá em paz e fique livre deste mal. Irmãos, quando aquela mulher se prostra aos pés do Cristo, ela não só encontra a cura para o seu corpo físico, aquela mulher então ela é salva, irmãos. Aquela mulher, ela é salva. Jesus, então, está deixando bem claro que a diferença entre a velha aliança e a nova aliança é que na nova aliança tem morte, e quem se envolve com aquela morte continua tão morto quanto ela já estava. Mas que na nova aliança, Cristo é vida, e quando você se envolve com Cristo, aquela morte se torna em vida, através daquele que concede a vida. Essa é a ideia, esse é o formato, é assim que acontece. E Jesus agora não apenas chama ela de mulher, Jesus agora não apenas aceita ela, Jesus agora não apenas, como se isso fosse pouco, a cura, e também não apenas demonstra aquilo que ele é, mas agora ele a salva e ele a chama de filha. Filha. Isso era um choque para as pessoas daquela época, irmãos. Eu insisto novamente, na nossa cultura é muito comum a ideia de considerar Deus Pai. Naqueles dias, Deus andou de Gênesis até Isaías, para em Isaías começar a ideia de se chamar Deus de Pai. Apenas em Isaías. Deus se manifesta a Adão e ele nem sabe o que está acontecendo. Quando ele se manifesta a Moisés, Moisés já tem um discernimento de que existe um Deus, mas ele não conhece esse Deus. Ele não tem noção de quem seja, ele já tem uma ideia de que exista um Deus. E a história vai caminhando até que quando nós chegamos em Isaías, nós começamos a ver lampejos do homem começando a entender Deus como Pai. Aí quando inaugura o Novo Testamento, Cristo vem e fala assim, ele é o Pai, ele é o seu paizinho, e você pode confiar que em você estando nele, a vida eterna está em você. Eu preciso entender isso, irmãos. Eu insisto nisso com vocês, para que a gente consiga entender que a velha aliança é uma aliança baseada em esforço, irmãos. Uma aliança baseada em tentativas, em esforços humanos, em sacrifícios humanos. E a nova aliança ela é baseada em fé. Em fé. O que eu preciso? Fé. Fé. É isso. É isso que eu preciso. É uma palavrinha tão pequena, né? É uma palavrinha tão pequena. E ela tem tido muito problema nas nossas vidas, no nosso meio cristão, porque junto com a liberdade que a gente tem por ser um povo ocidental, vem também todas as dificuldades que nós temos porque associamos a Deus a um provedor de desejos humanos. Eu sou da época, os que nasceram há um tempo, eu não vou falar o ano, porque eu não quero mostrar a minha idade, eu já fiz lift facial, então pareço jovem assim, mas eu sou bem mais velho do que eu pareço ser. Que tinha uma propaganda da Caloi, em que as crianças escondiam os recortezinhos da Caloi assim, vai lá e abria o guarda-roupa, tava lá a plaquinha, não esqueça da minha Caloi. Daí ele abria a panela, tava na tampa da panela, não esqueça da minha Caloi, né, passava essas propagandas na TV, na época de Dia das Crianças e de Natal. Pra quem não sabe, né, tem ver jovens aí, que é Caloi, né, de comer, tinha uma comida mexicana, né, uma bicicleta, uma marca de bicicleta, né, eu sei que os jovens não gostam muito de andar de bicicleta, né, mas é uma bicicleta, bicicleta é uma coisa que tem 2 rodas, pedal assim, você pedala e anda. Tô explicando, né, pode ser que tem alguém que não conheça, brincadeiras, né. Jesus se tornou, para muitos, esse provedor de presentes materiais. E aí quando a gente fala de fé, é quase que impossível a nossa mente racional, carnal, às vezes até ainda diabólica, não ser transportada para aquilo que eu preciso ou quero de forma material. Mas não é essa fé que eu preciso ter. Não é, na verdade, não é essa fé que eu preciso ter, não. Não é essa fé que eu tenho que ter. A fé que eu tenho que ter é que o sacrifício daquele que morreu uma vez é suficiente para que eu possa viver por todas as vezes, ou seja, de forma eterna. Aleluia. Essa é a fé que eu preciso e que eu tenho que ter. Amém? Só que é interessante, irmãos, as histórias se cruzam. Jesus, então, ele acaba de descer do barco e a gente agora está falando da história da mulher. Só que antes da história da mulher, não está sendo contada uma outra história?
as histórias se entrelaçam. Qual é a história que está sendo contada? Está sendo contada a história de Jairo. Jairo é o chefe da sinagoga. A história, a sociedade naqueles dias, ela é dividida entre aspas, assim, entenda, entre muitas aspas, como se fossem castas. Então você tem pessoas que são civis e você tem pessoas que são não nesse momento da história não se divide entre militares, porque eles estão sobre, domínio externo, e entre a casta dos religiosos. Então a gente pega entre os religiosos os saduceus, os fariseus e os escribas. Os saduceus cuidam do templo, os fariseus cuidam da sinagoga e os escribas são os teólogos da época. Você tem essas classes de pessoas e o fariseu, ele era aquele que cuidava da sinagoga e esse Jairo, ele era o chefe da sinagoga. Ou seja, ele era o pastor dali. Quando ele percebe que a sua filha está doente, para morrer, ele vai e ele procura o Cristo, porque ele já ouviu falar que esse Cristo tinha poder para curar pessoas. E eu preciso entender, irmãos, o que está acontecendo ali e transportar isso para mim e para a sua vida. E eu te peço para você já arrancar do guarda-roupa a lembrança do dia em que a vida também chegou à sua vida. A lembrança do dia em que a luz brilhou sobre você, em que a mais bela manhã se iniciou, em que a salvação chegou até a sua vida. Porque Jairo, quando percebe que a sua filha está morrendo, ele vai buscar a vida em quem entende que pode dar a vida para ela. Só que não existe, irmãos, a possibilidade de alguém se aproximar de Cristo e sair vivo sem antes ter saído morto para si mesmo. Aquele homem, como chefe da sinagoga, quando ele percebe que a filha está morrendo e ele procura Jesus, entenda, irmãos, quando aqueles dois joelhos dele, quando aquela patela, quando aquele menisco, quando aquele ligamento cruzado, quando cada movimento muscular e ósseo e cartilaginoso começa a se movimentar e aquele homem começa a diminuir de tamanho porque ele começa a se curvar diante de Jesus e aqueles dois joelhos tocam o chão, a filha dele pode receber a cura e a vida, mas naquele mesmo instante toda a vida daquele homem estaria morrendo, porque ele, como chefe da sinagoga, ele estava assinando pública e notoriamente de que a sinagoga não era suficiente, que o Deus que eles estavam pregando não era suficiente, porque a fé que eles estavam propondo não era suficiente e que Cristo a quem ele estava se ajoelhando é que era o suficiente. Ele é obrigado a morrer por mundo, e nesse caso quase que literalmente, para nascer em Cristo. Não é possível eu e você nos aproximarmos de Cristo e continuarmos com uma vida muito parecida, quase igual, pouco diferente do que tínhamos antes de nos aproximar dele. Eu sempre uso um exemplo de que um cara contou que chegou atrasado por um compromisso e ele alega que o motivo do seu atraso é que, dirigindo o seu carro, uma carreta desgovernada, carregada de areia, bate de frente com ele, passa por cima do seu carro e por isso ele estava atrasado. Qualquer um que olha essa história vai chegar à conclusão de que aquele homem ou é louco ou é mentiroso. Ninguém bate de frente com uma carreta e sai ileso dessa condição. Ninguém tem um encontro com Cristo, irmãos. Ninguém tem um encontro com Cristo e continua da mesma forma com que estava antes desse encontro. Jairo, quando se ajoelha diante de Cristo para clamar e interceder pela sua própria vida, ele está dizendo que ele não quer, ou melhor, que aquela vida que ele tinha não era suficiente, que o que ele queria era a vida daquele que ele amava, e a vida daquele que ele amava só estava disposto e disponível nas mãos do próprio Cristo. São constatações que nós vamos fazendo na vida, irmãos. São condições, entendimentos que a gente vai tendo na vida que fazem com que a gente viva uma vida de fé. Daí é fácil ter fé. Daí é fácil eu entender. E olha que loucura. Esse homem ele nem vai e pede por ele, irmãos. Ele pede pela filha, ele está intercedendo. E aqui tem várias lições que a gente pode ver. Tem várias lições que a gente pode ver. Porque Jesus ele está indo para curar essa menina. E no meio dessa história, atravessa a mulher. Só que ainda antes dessa história acabar, o que acontece? Pessoas chegam para Jesus e para esse homem e falam que o que aconteceu com a menina? Ela morreu. Ela morreu. Jesus, então, ele continua mostrando a superioridade da nova aliança. Porque na velha aliança, a morte é definitiva. Mas na nova aliança, Jesus tem autoridade sobre a morte. Aleluia. Porque na velha aliança, o luto, ele é uma sentença. Mas na nova aliança, há uma certeza de ressurreição.
Jesus ele vai mostrando e vai traçando todos os paralelos. Na velha aliança, o toque da morte tornava alguém impuro. Na nova aliança, Jesus absorve a nossa morte para si. Mas ele não apenas nos ressuscita de uma cova de escuridão, mas ele também nos dá a sua vida. Sim, pela primeira vez em Cristo, nós somos vivos. Só pode ser ressuscitado aquele que um dia já viveu. Sem Cristo nós nunca vivemos. Nós, como Davi fala, fomos concebidos desde o ventre da nossa mãe já em isso. Cristo nos dá a oportunidade de viver pela única vez. E nele, a única vez necessária e suficiente. Aleluia. Suficiente. A vida vem até a nós porque ele, como uma esponja, absorveu a nossa morte. A pureza vem até nós porque ele, como uma oferta, absorve a nossa imundície. Uma troca. Uma troca. E olha o que acontece. Não foi a menina que clamou pela sua própria cura, ainda que tenhamos exemplos de homens clamando pela sua própria cura. Mas quem clamou pela sua própria cura? O pai dela. Ontem eu estava no seminário e com um irmão muito querido, ele contando um pouquinho da história dele, de vida, de como ele viveu, de como ele sofreu um acidente gravíssimo na juventude, com 10 anos, precisou passar por mais de 20 cirurgias. Ele teve envolvimento com drogas aos 13 anos de idade. Com pouco mais de 18 ele foi preso por um assalto. Um dia na cadeia ele recebeu uma visita. Quando ele sai da cadeia ele frequenta uma igreja. Ele recebe uma voz de uma palavra de Deus. Ele foge dessa palavra de Deus porque ele não quis aquela revelação. Ele não quis aquela condição naquele momento. Mas ele mesmo fala que naquele momento algo aconteceu na vida dele de fato. Porque ele ainda viveu uma vida secularizada e mundana, mas ele conta que ele já não tinha mais prazer em nada do que ele fazia. Em nada do que ele fazia. E passado algum tempo, aquele homem se prostra. Passado algum tempo, aquele homem se prostra e se entrega para Jesus de uma forma muito peculiar e íntima, até mesmo por uma orientação da própria mãe dele. Jesus está deixando bem claro nessa passagem aqui, irmãos, que nós não podemos desistir das pessoas pelas quais amamos. Nós não podemos desistir de levar as pessoas às quais amamos diante de Cristo, clamando por elas, chorando por elas, reivindicando a vida delas para aquele que pode trazer vida. E olha que interessante. A gente deu ao homem poderes dos quais não foram dados por Deus. E quando Deus usa esse poder, nós não cremos. Porque o que Jesus faz quando ele vai curar essa menina? Ele chega na casa e qual é o clima da casa? De vida ou de morte? É óbvio, é um clima de morte. É óbvio que é um clima de morte. E por que para aquelas pessoas é um clima de morte? Porque para quem vive só por essa vida, o fim é agora. Morreu, acabou. Mas quando Cristo olha para a morte, o que ele enxerga? Alguém dormindo que precisa ser despertado. Cristo não vê a morte porque a morte para Cristo não existe, porque ele é o dono da própria vida. Aleluia. Ele vê alguém dormindo que precisa ser despertado. Cada vez que você tem um querido seu, uma querida sua que precisa de algo de Deus, ou você mesmo, mas eu vou falar de terceiros porque é o contexto do pai clamando pela filha, irmãos. Quando eu vi o testemunho desse irmão querido, é bem pesado, eu não vou me ater muito aqui, nem falar muito. A gente vê que o mundo está dormindo em pecado, mas dormindo. Mas Cristo continua disponível e querendo despertar essas pessoas e trazê-las à vida, irmãos. E trazê-lo à ressurreição. E trazê-la a uma existência de uma vida que elas nunca tiveram e nunca terão sem Cristo, irmãos. Cristo não apenas restaura, irmãos. Ele também tem poder para mudar todas as situações da vida de uma pessoa. Todas as situações da vida de uma pessoa. E eu preciso crer nisso. Quando Jesus ele chega na casa, ele pega a menina pela mão e ele pega e fala: "Eu te ordeno, levanta-te". Nós nos apropriamos daquilo que
que não Deus não nos deu, mas nós nos apropriamos, que é essa teologia fraca, e para não dizer pecaminosa, que nós ordenamos para situações para que elas aconteçam, achando que algo pode ser acontecido como se nós pudéssemos mandar em Deus, nós não podemos, irmãos. Mas nós muitas vezes cremos nisso, que nós temos que ordenar para aquela situação e mandar naquela situação para que algo aconteça. E quando Cristo vem e Ele ordena que aquilo que está morto viva, nós não nos apropriamos dessa verdade absoluta. Cristo faz e nós não nos apropriamos e queremos fazer o que Ele já faz. Temos problema com a nossa fé, irmãos. Temos problema com a nossa teologia, temos problemas como a gente enxerga e reconhece a vida, o mundo e tudo o que nele há. Então, se aquela mulher do fluxo de sangue ela foi curada porque ela creu. Ela creu. Se essa menina agora ela é arrancada das garras da morte pelo próprio Cristo, Cristo quis fazer isso, mas o pai daquela menina, ele creu. A graça nos alcança, mas o catalisador da graça é a fé. Ainda que essa fé seja dada pelo próprio Deus em nós. É necessário, irmãos, ter fé. Não uma fé humana que me promove entre condições humanas e materiais e sucessos humanos e materiais. Não, irmãos. A gente precisa olhar para muito além disso. Para muito além disso. Com isso, eu não estou dizendo que a minha vida cotidiana, que a sua vida cotidiana não seja importante, mas necessariamente ela não é uma fração da importância que nós estamos tratando nesse texto, que a palavra se propõe a tratar, que o evangelho se propõe a tratar, irmãos. Essa vida é curta e passageira, mas a eternidade, como o próprio nome pressupõe, não tem fim. E eu faço escolhas nessa vida que carregam pesos eternos. É como se eu estivesse trabalhando com uma plantação em que uma pequena semente pudesse dar frutos e frutas e cereais para sustentar a pessoas por muito e muito tempo, ou um investimento que com poucos centavos pudesse se transformar em milhões, em bilhões e em fortunas incalculáveis. A gente perde um pouco a noção do tempo, porque a gente é limitado, a nossa mente ela é limitada. Então a gente não tem essa noção de proporção. Quando a gente traz para números e a gente pensa, se a gente transformasse números em tempo, 1 milhão seria o tempo de 2 semanas. 1 bilhão seria o tempo de mais de 30 anos. Porque a gente não tem essa noção da diferença entre 1 milhão e 1 bilhão. É a mesma proporção que nós não temos entendimento da eternidade. Quanto tempo é eternidade? Eu não sei. Meu pai morreu com 70. O que é eternidade? Uma árvore dura 100 anos. Tem árvores mais antigas, mas não muito mais do que isso. Nós estamos falando da eternidade com Deus. Amém? Reconheça a sua incapacidade de estar limpo diante de Deus, sem o próprio Deus. A busca por limpeza e por não estar impuro, ela é lícita e diária, mas não existe capacidade humana nisso. Os cristãos vivem lutando contra o pecado, amém? Fracassam miseravelmente quando lutam pelas suas próprias forças. Não lute contra o pecado pelas suas próprias forças. Confie que aquele que te chamou, que iniciou a boa obra, é mais do que capaz para completá-la. Na ânsia de buscar um relacionamento com Deus, e isso é bom, nós queremos buscar esse relacionamento pela nossa própria força. Entenda, irmãos, o relacionamento nosso com Deus é como uma criança de 6 anos que nos dias dos pais pede dinheiro para o próprio pai para comprar um presente do dia dos pais. O relacionamento nosso com Deus é Deus nos dando coisa para que nós possamos oferecer a Ele mesmo, porque em nós não existe nada para que possa ser oferecido. Eu preciso entender isso, porque senão eu não entendo a graça. Senão eu não entendo a obra de Cristo. Tem um ponto ainda que eu quero colocar, que o egoísmo mexe com a gente no meio de tudo isso. Eu já estou me caminhando por fim aqui. O egoísmo mexe com a gente. Porque aquela menina morreu antes de Jesus chegar, porque a bendita da mulher do fluxo de 12 anos apareceu no meio do caminho. Quem não pensou nisso, né? Não fosse essa mulher, nem sei quem é, agora minha filha morreu. E qual é a preocupação de Jesus com isso? Nenhuma. Dele, nenhuma. Mas olha como ele é bom. O que ele fala para Jairo? Jairo,
Você só precisa crer. Porque ele sabe que Jairo não é ele. Ele sabe que um homem tem problemas com fé, mas Deus não tem problema com fé. Então ele te acalma. Ele fala: "Você só precisa crer". Então se parece que alguém está passando na sua frente com a bênção, fica tranquilo, fica tranquila. Você só precisa crer. Você só precisa crer que, ainda que seja um assunto de morte, aquele que é vivo, o dono da vida, o criador dos céus e da terra, aquele que existe desde antes, e tudo que nós conhecemos que foi criado por ele, tem poder muito maior do que o tempo do relógio pode nos mostrar, do que o problema do seu filho, da sua filha, o seu problema financeiro, o seu problema de saúde, aquilo que te inquieta pode ter. Esse é o Cristo disponível e disposto a fazer a obra em todos aqueles que aceitam a graça mediante a fé. Mediante a fé. Isso é a palavra de Deus. Isso é Deus resolvendo os problemas do homem. Os seus pecados e os meus pecados, as minhas lutas e as minhas dificuldades precisam ter poder dele mesmo. Então não tenha vergonha de pedir forças para Deus para sustentar, ou melhor, para rejeitar os pecados que você luta e que desagradam a ele mesmo. O poder vem dele para vencer tudo isso. Não tente fazer isso humanamente. Você vai fracassar, você vai se frustrar. Jesus é aquele que tem poder não apenas sobre a doença, ele tem poder sobre a cura da doença, sobre a vida. Ele tem poder não apenas sobre a morte, mas ele tem poder para dar a vida novamente. É esse o Cristo que nós temos que crer, e é essa fé que nós temos que manifestar. Quando? Daqui a uns 12 minutos, 8 minutos, quando eu estiver acabando isso daqui. A gente vai se levantar, vai apertar a mão um do outro, e você vai voltar para a sua vida, e eu vou voltar para a minha vida. E é necessário uma fé prática, irmãos. Qual é que é uma fé prática? Ele falou. Se ele falou, tá falado. E tá falado. Ah, mas vai mudar isso na minha vida? O detalhe, eu não sei. Isso eu não posso te garantir. Eu sei que se ele quiser que mude, vai mudar. Mas uma coisa eu posso te garantir: aquele que é dono da vida, que é o dono da vida eterna, se ele te deu essa vida eterna, você pode ter certeza. Ele vai voltar, e ele vai te levar para junto dele. E esse tempo de dor, de pranto, de ranger de dentes, não se comparará com uma eternidade de glória junto com ele. Esse breve momento de pranto, de tristeza e de morte passará, e nunca mais uma lágrima escorrerá do olho, nunca mais a tristeza alcançará o seu coração. Eu preciso olhar com olhos da fé para me desgrudar desse chão que parece que me puxa para uma terra humana mesmo, sem fé, sem entender aquilo que Deus quer, que Deus tem, e aquilo que ele quer fazer mesmo pela vida de cada um de nós. Jairo e aquela mulher, eles são convidados a deixar um local de confiança humano, irmãos. E eles não foram convidados por um convite formal, num papel cochê, 230 gramas, com letras bem desenhadas numa tinta dourada bonita. Eles não foram convidados por uma mensagem formal dizendo: "Olha, deixe a sua forma de ver o mundo". Não. Eles foram confrontados e convidados a ir para isso pela realidade da vida. A vida se impõe, irmãos. A realidade se impõe. É isso que nós temos. E nós temos que viver com isso. Entenda isso que nós temos, e nós temos que viver com isso. Não permita que as minhas palavras sejam deturpadas. Porque o que eu estou dizendo é: nós temos essa vida. E é com isso que nós temos que viver e servir a Deus. Com essa existência, com esse tabernáculo. Não com a expectativa apenas de algo bom e melhor para o futuro. Que futuro melhor existe do que a salvação que já lhe foi dada? Que futuro melhor pode existir? A gente tem que se desprender de uma materialidade, associar a Deus a promoção dos nossos desejos, das nossas vontades e daquilo que nós queremos. A realidade não te convida. A realidade te obriga a clamar a Cristo. Seja
por alguém enfermo, seja por alguém que já até mesmo está nos seus últimos momentos de uma enfermidade, seja por qualquer motivo, a vida te obriga, porque quando você olha para a sua existência, você percebe, ou deveria, que você não é nada, nem ninguém, sem aquele que morreu por mim e você. E nós ainda sendo nada e ninguém. Seria muito fácil alguém abrir mão por algo muito valioso. Mas quem abriria mão de algo muito valioso por algo perecível e, por que não, desprezível, como cada um de nós? Cristo fez isso. Usufrua daquilo que o nosso Senhor já garantiu na cruz para cada um de nós. Amém? Que Deus te abençoe nessa manhã, no nome de Jesus.